Meu nome é Josué Coimbra, sou economista. Estou aqui mais uma vez, começando mais uma semana muito abençoada, muito embora uma tarde fria aqui em São Paulo. E vocês estão vendo aí na nossa tela o banner do Encantar Experience 2. É um evento maravilhoso. Ele está sendo promovido pelo meu querido amigo Betel Lombardi. Vai acontecer agora nos dias 18, 19 e 20 de julho. Serão 3 dias incríveis no Hotel Tivoli Mofarrege, aqui em São Paulo, na Alameda Santos. E eu convido a todos vocês a participarem desses 3 dias maravilhosos conosco. Além de tudo, vocês ainda vão conhecer o Betel, que é uma pessoa maravilhosa, que já esteve aqui nesse programa, já esteve conversando conosco. E eu vou deixar o telefone para que vocês possam fazer as inscrições de vocês, tirarem dúvidas e etc. O número é o 11 99422 7627. Hoje eu estou recebendo em meu programa a Sheila Martins. Eu vou pedir para ela se apresentar, para ela falar um pouquinho da trajetória dela, como ela começou, enfim. Sheila, se apresente ao grande público, por favor. Muito boa tarde a todos. Como o nosso amigo Josué que vem iniciando, meu nome é Sheila Martins, sou educadora, sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, Pedagogia. Atualmente tenho me especializado na gestão educacional profissionalizante e tecnológica. Ao longo desse período de 15 anos, venho trabalhando em projetos educacionais e com o intuito de desenvolver pesquisas na área da educação política e na área da educação profissionalizante, nas instituições escolares. Dentro desse período, eu venho trabalhando a área da educação nas ONGs, nas instituições não governamentais que atuam em grande parte nas periferias de São Paulo, com o meu projeto, que é o Porquê Saber, que vem trazendo essa consciência na área da educação política, não partidária, e também desenvolvendo a área da educação profissionalizante, que é a área que eu tenho me especializado a cada dia mais. Dentro dessa perspectiva, é que eu quero estar desenvolvendo profissionalmente a área da pesquisa na região aqui de São Paulo, no nosso estado de São Paulo, na região de Goiás, Brasília, onde eu tenho atualmente estudado, desenvolvido algumas perspectivas de educação do mestrado na UNB, e no Ceará. Dentro desses estados, a ideia dos meus projetos são buscar na área da educação uma informação, algo mais que venha buscar dados, coletar como pesquisa dados, informações para a gente trabalhar, ampliar a visão de como tem sido desenvolvido dentro das instituições escolares públicas essa área de conhecimento da educação política e da educação profissionalizante. Entendi. Me fala uma coisa, você falou sobre educação profissionalizante. Eu sou economista, não trabalho com educação, pedagogia, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu tenho reparado são os programas governamentais. Todos os programas. Eu acho que toda profissão é interessante, toda profissão é digna e toda profissão tem que ser fomentada. Certo. Não obstante a isso, quando nós olhamos os projetos, a maioria dos projetos que o governo faz voltados ao profissionalismo, geralmente é padaria, costura. Tinha uma época que tinha um projeto de circo, de fazer malabares. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nós estamos na era da alta tecnologia, só que você tem
parece que o governo não entendeu isso ainda, porque ele ainda trabalha, ele ainda fomenta muito, e eu não vou ser desonesto, eu vejo alguns cursos de inteligência artificial, mas só que são muito poucos. Certo. Você não acha que falta ao governo esse olhar? Olha, eu preciso criar engenheiros, eu preciso pensar em médicos, eu preciso pensar em matemáticos, eu preciso pensar em cientistas. Porque quando você olha, por exemplo, as pessoas, como você falou, que trabalha com áreas periféricas, quando você olha, por exemplo, uma criança que está no extremo sul de São Paulo, se você perguntar para ela, você quer ser físico ou engenheiro? Óbvio que ela vai falar que não, porque ela nunca viu aquilo na vida dela. Correto? Certo. Eu costumo falar que para você desejar um Bentley, você precisa tê-lo visto antes na vida para você ter o desejo de tê-lo. E você não acha que existe essa contradição do governo falar que se preocupa com as crianças, que se preocupa com o futuro, mas ele ainda continua ofertando cursos de profissões com baixo valor agregado? É interessante essa pergunta, vamos lá. Gostei, muito boa. Faz a gente pensar e refletir. Vamos aqui agora analisar a pergunta de Josué. Vamos lá. Nós temos no nosso país, na área da educação profissionalizante, todo um histórico que traz essa divisão, esse dualismo, né? A gente chama de dualismo na educação, sobre a questão social. Então, determinados lugares, determinadas instituições, ela desde a base, que é um dos trabalhos que eu venho analisando e buscando conhecimentos e buscando pesquisar sobre essas diferenças, esse dualismo, né? É sobre essas diferenças. Algumas instituições, em alguns determinados locais, ela trabalha com a criança desde a base. Da educação infantil, que é a partir dos 4 anos até os 17 anos, já vai atuando e ali desenvolvendo essa aprendizagem com a criança na sua melhor fase, que é a fase do desenvolvimento. Ela já vai trabalhando essa parte tanto da política, o que é ser cidadão, que é fazer parte da nossa sociedade. Já vai, algumas instituições, né? Nós vamos trabalhar, vamos aqui entender que nós temos determinados lugares, nós temos determinadas instituições que já vão trabalhando essas questões de cidadania, de educação política, de educação profissionalizante, desde a base educacional. Então, eles já vão conscientizando, trazendo, e isso também porque a educação é dever do Estado e dever da família. Então, nós vamos falar de ter determinadas famílias que já atuam trabalhando com esse tipo de educação e é na formação de cada criança, de cada jovem. Entretanto, a gente não pode parar de analisar, Josué, o país que a gente vive e as diferenças de cada região e de cada lugar. Eu concordo. Aí nós vamos ver que determinadas regiões são marcadas por determinadas instituições públicas que ainda não têm tamanho desenvolvimento como determinadas regiões se desenvolvem financeiramente melhor. Você, como economista, deve ter saber que nós temos regiões, só para me terminar de concluir, nós temos determinadas regiões aonde ali você observa que há investimento, há políticas públicas que têm um maior alcance. Determinadas regiões, que são mais distantes, são mais periféricas, nós temos políticas, mas ainda não temos políticas públicas que alcance toda essa sociedade, todas essas regiões. Então, quer dizer, para determinado local, alguns investimentos profissionalizantes é esse que você acabou de falar. Não é a conscientização de você se formar um médico, de você se formar um advogado. Sim, os cursos que estão de alcance para aquela região é o de padeiro, é o de costureira, que são importantes para a nossa sociedade. É o que eu falei, eu acho que eles são fundamentais. Fundamentais. Mas como nós estamos num mundo de alta tecnologia,
Porque quando você fala da escola, eu estou pensando que você está formando o Brasil de amanhã. Então, e quando eu olho, eu não consigo visualizar essa formação profissional. Porque você pega alguns países, por exemplo, na Rússia, e olha que a Rússia está metida no meio de uma guerra com a Ucrânia, ninguém sabe se vai entrar em mais uma guerra por conta dessa questão de Israel. No entanto, eles investem na área da engenharia. E é isso, você pega a China. A China, 20, 30 anos atrás, quem era a China? Não era ninguém. Só que o Estado chinês, o que ele parou e pensou? Bom, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver profissionalmente. E para eu me desenvolver profissionalmente, qual é o profissional que eu preciso? O engenheiro. Embora, pessoal, o engenheiro roube a vaga do economista no mercado financeiro, mas tudo bem. Mas falando sério, foi só uma piada? Mas o que acontece? Eles investem muito na engenharia. E eu acho que falta isso no Brasil. Porque você fica tendo cursos de engenharia, cursos avançados, em um único lugar. E mesmo dentro dessas poucas regiões que tem esses cursos, eles são acessíveis para poucas pessoas. E aí eu penso, enquanto o Estado está formando um cidadão, levando um curso para esse jovem que está lá na base, de costura ou de baixo valor agregado, ele não poderia já começar a empurrar esse pessoal para a ciência? Vamos lá. Então, é essa questão onde a gente trabalha na questão da educação pública. E falando, retornando sempre no fator principal, que são as diferenças. Aonde você falou da Rússia, você falou, vamos colocar China, Coreia, vamos falar Estados Unidos. É interessante a área da educação, aonde recentemente eu vi o nosso secretário da Educação falar sobre esses países e tentar trazer desses países a ideia da educação online, da educação onde se trabalha justamente com a área da tecnologia. Mas aí, José, a gente vai pegar um ponto que não tem como fugir. E a gente sempre vai ter que trabalhar essa questão, que é aonde chega a essa tecnologia. Porque em muitas escolas públicas que nós vivemos no nosso país, não há essa tecnologia sendo avançada. Existe escola de lata? Olha, pelo menos aqui em São Paulo eu não vi, mas, mas fora de São Paulo, em alguns lugares, não existe de lata, mas ainda existe de sapé. Né? Então, em determinados lugares, existe ainda aquelas escolas que apenas têm a parte de cima. Então, quer dizer, falta aí, existe. Com todo o desenvolvimento, a gente sabe que tem se desenvolvido. Nós temos um projeto de várias escolas de institutos federais para ser... Então, eu estou pensando que eu olho... A gente tem uma... Inclusive, o Paulo Freire falava bastante isso, né? Que as pessoas elas têm o hábito... E aí você me corrige se eu estiver errado. Que elas olham o mundo a partir do lugar em que elas estão. Certo. Então, quando eu faço essa minha crítica... Porque eu estou pensando com base aqui em São Paulo. E aí você está me falando... Que a gente vai existem situações piores ainda... Então, o problema está lá na base. É isso? Porque eu estou pensando em criar um modelo, em criar um engenheiro, um cientista. E você falou, mas para você criar o cientista, você precisa ter a estrutura mínima para que aquilo seja ofertado. E aí você me fala, mas Josué, ainda existem escolas de sapé. Então, quer dizer, nós estamos mais atrasados ainda do que eu imaginava? A educação, ela é um processo. Vamos lá, a gente tem que compreender que a educação, ela não é construída simplesmente por fatos ou situações. Ela tem todo um processo de anos para se construir. E dentro desse processo, a gente tem que analisar vários fatores. Por exemplo, aqui, falando do nosso fator principal do nosso país, que é a desigualdade, que é as regiões desiguais.
Então, a gente tem um aluno que ele tem toda uma condição, ele está todo assim pautado, ele está assegurado em determinadas condições que dão para ele, seja ele desde a base da educação básica até a universidade ou um curso profissionalizante, ele está ali dentro de certos privilégios, aonde a família dá auxílio, aonde ele pode ter meios e caminhos de chegar em qualquer escola e se ter condições de sentar e se profissionalizar. E nós temos também uma outra parcela, que é uma das maiores parcelas, que na educação, a educação para essas determinadas pessoas que não têm tamanhos privilégios e há uma desigualdade aí imensa de você apenas estudar para você ter que sobreviver, para se manter, então ele tem mais desafios. Dentro desses desafios, José, ali há um abismo gigantesco, onde muitas vezes não tem transporte que ele possa, próximo para que ele possa chegar até determinada escola que tenha essa condição melhor de dar uma tem lugar que a escola é 10 quilômetros de distância. Nós temos ali a questão da sobrevivência deste aluno, como ele vai chegar, se ele almoçou, se ele se alimentou. Nós temos ali a questão familiar desse aluno. Então, são vários fatores, porque para determinados corpos, determinadas pessoas, determinados alunos, desde a base, é diferente. Então, nessa diferença é que nasce ali uma consciência cidadã, uma consciência de quem eu sou dentro desta sociedade e como eu atuo, uma visão de mundo, como você ali bem colocou, né? Ele está vendo através daquilo que ele está vivendo. Dentro dessa visão de mundo é que esse cidadão, essa criança que vai se tornar um adolescente, que vai chegar um adulto, que vai ser um profissional, vai determinar. É marcante para determinar a visão que ele vai ser, porque de repente você pode perguntar para determinados bairros mais distantes do centro, periféricos, para um aluno o que você quer ser quando você crescer. E ele só consegue enxergar aquilo que ele está vendo. E o que ele está vendo dentro daquele lugar? Compreende o que eu quero dizer? Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Então, assim, então, dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu tenho como ideal e visão, é buscar, dentro das escolas, das instituições públicas, para saber como isso tem sido trabalhado desde a educação básica. Desde a educação básica, como que as escolas, dentro das instituições públicas, têm trabalhado essa questão da educação profissional deste aluno? Ou só determinado instituição, como FATECs, ETECs, que quando você chega na fase já de jovem, adulto, é que vai te mostrar que profissão que você vai escolher. Você compreende? Então, é dentro desse processo de ensino e aprendizagem, desde a infância, desde a base, pode parecer que uma criança, a criança não tem que se preocupar com o que ele vai ser. Mas a gente tem que trabalhar isso, como muitas escolas, como você diz, fora mesmo do nosso país, já trabalham com crianças desde pequena, para eles é determinante esse fator para eles entenderem o que eles vão ser. Pensar em criar esse formato no Brasil? Então, tudo depende da questão de interesses, né, políticos. Interesses políticos, interesses econômicos, né? Qual é a intenção dos grandes empresários, das grandes empresas, qual é o interesse em formar trabalhadores? Primeiro, a gente precisa ter uma educação que forme trabalhadores conscientes do que eles são. Um trabalhador que tenha a percepção e o entendimento com a profissão que ele vai exercer, não somente como máquinas. Nós estamos lidando com o computador,
Nós não estamos lidando só com máquinas, com maquinários. Nós estamos lidando com pessoas. E como pessoas, cada uma tem o seu mundo e a sua forma de visão. Da maneira que, como voltando lá no que você falou, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está sendo formado. Então, qual o tipo de formação, desde a base, as escolas têm formado essas crianças ao chegar à adolescência, para a juventude, preparados eles para o mercado de trabalho? Sim, eu entendo. Tantas políticas nós temos, mas ainda a gente vê um duelo que não se avança. Então, a gente tem que analisar, buscar entender aonde está sendo os desafios, as dificuldades, para que isso tudo venha mudar. Mas você sabe, eu entendi o que você falou, mas é que é difícil pensar nisso, porque eu vejo o Brasil com grande potência para se desenvolver na área da educação, e mesmo assim não anda. Nós sempre ficamos presos, porque quando você olha, e eu imagino que para você mudar a realidade de um país, não basta só ter dinheiro, você tem que ter dinheiro, você tem que ter educação, e a educação é fundamental nesse processo, porque se você tiver uma geração de pessoas capacitadas, elas vão poder exercer trabalhos que tenham um maior retorno financeiro para si, e você vai ter a questão da ciência que vai gerar lucros futuros, porque de repente você está querendo desenvolver, sei lá, chutando aqui, tá? Um microfone que ele sobe e desce automaticamente, não sei o quê. Só que antes de você criar todo esse microfone, esse braço aqui, você tem um aprendizado agregado, está entendendo? Que ele vai servir para outras coisas também. Então não é só o microfone que nós estamos falando. Nós estamos falando do microfone e de mais outras coisas. Mas isso não avança. Vamos lá. Aí, Josué, nós vamos trabalhar o histórico do nosso país. Nós vamos trabalhar a história do nosso país. Nós temos um país que veio de um histórico escravocrata. Nós temos um país onde a educação ela não foi pensada para todos. Historicamente falando, a educação, principalmente a profissional, ela não foi pensada a seu princípio para todos os povos brasileiros. Né? Então, nós temos aqui uma educação onde foi pensada profissionalizar alguns e dar a cada um na medida daquilo que é interesse para o governo. Então, quer dizer, eu tenho interesse de formar tal profissão tecnológica, mas quem são esses que estão se formando? Então, a ideia de você formar 10 médicos e o restante esse pessoal vai ser mão de obra barata. Então, qual a intenção? Outra questão que a gente tem que analisar. Qual a intenção de formar apenas... Por que o salário de um médico é tão alto e o salário de um profissional que está ali na segurança, por exemplo, de um hospital tem tanta diferença? Então, assim, qual é a intenção do mercado de formar profissionais com determinadas marcas e para determinadas profissões? Mas você sabe, quando você fala dessa questão do salário, eu faço um link, porque aí eu vou derivar para outras coisas mais. Nós vivemos num país que você tem uma carga tributária gigante, correto? Então, quando você tem um funcionário, e eu não estou justificando nada, eu estou pensando que poderia ser melhor. Você é empresária, você tem um funcionário que você paga de salário para ele 3 mil. Só ele recebe 3 mil, mas ele custa para você quase o dobro do salário. Que é imposto, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Pois bem, será que de repente nós não podemos pensar...
por que que eu não falo para a Sandra, em vez dela me dar todo esse dinheiro que ela me dá, ela tem um custo aí com um funcionário de 2.000. Por que que eu não diminuo essa carga tributária? Em vez dela me dar de ter o custo de 5.000, ela me paga 500 de imposto e 1.500 ela paga de salário para esse cara. Porque aí ele não vai ganhar mais só 3.000, vai para 4,5. Você entendeu? Automaticamente você está gerando renda, você está elevando a vida da população. Só que você precisa ter um Estado menos inchado. Não falo nem Estado menos inchado, eu falo Estado menos inchado na questão dos impostos. Você precisa colher menos impostos e aí você vai colocar dinheiro direto na ponta lá na economia. Vamos, Josué, vamos lá. Aí a gente vai falar sobre o sistema que a gente já está partindo para aprofundando um pouquinho mais. A gente vai falar, então, sobre o sistema que a gente vive. Nós vivemos num sistema capitalista, sim, aonde a visão não é a distribuição. Mas só que você tem lugares que distribuem um pouco mais, que você tem essa diferença entre o rico e o... Assim, eu não estou falando que não exista a diferença entre o rico e o pobre, tá? Só que, por exemplo, aqui no Brasil o pobre está com 5, o rico está com 50. Tem lugares no mundo que está mais próximo. Aí a pessoa vai falar assim, mas o país é do tamanho de Campinas. Tudo bem. Só que você não pode pensar que você pode melhorar a sua situação? Pois bem, nós estamos aqui dentro de várias questões de mudanças no nosso país políticas, e isso vai exigir um esforço para que tudo isso aconteça. Só que, infelizmente, a gente vive em ideais e ideologias que às vezes não caminham juntos. A gente tem que falar de política, não tem como fugir isso, porque a política faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, mas a gente não está aqui falando de políticas partidárias. Nós estamos falando da política que significa o nosso dia a dia. Teria que ter um interesse dos nossos governantes para que houvesse uma unificação, que não é. O que a gente vê é uma divisão e um embate de ideologias e de narrativas. Então, a gente vai partir aqui para falar de sistema que a gente atua. E é um sistema onde a visão é sempre o lucro. Em grandes empresas, elas não têm a visão de compartilhar. Elas têm a visão de lucrar. E para isso, para lucrar, sempre vai lucrar em cima do quê, Josué? Sempre vai lucrar em cima das horas trabalhadas do funcionário, dos colaboradores. Não, eu entendo isso que você está falando. Então, assim... Eu nem cheguei aí ainda, estou pensando a partir do Estado. Porque você pega, por exemplo, um carro. Existe um carro no Brasil que ele custa R$140.000. Só que esse carro, o custo de produção dele com lucro para a montadora é 70.000. Esses outros 70.000 é imposto. Só que aí você vai nos Estados Unidos, você vai em outro país do mundo, o mesmo carro que custa 140.000 no Brasil, ele vai custar por volta de 90, de 80 a 100.000. Só que aqui você tem uma carga que joga o valor lá para cima. E isso daí atrapalha quem está na base. Por quê? O cara que está na base, ele não vai conseguir comprar esse carro. Se ele não compra esse carro, você não vai ter um aumento na produção. Se não tem um aumento na produção, você não pode contratar mais pessoas. Se você não pode contratar mais pessoas, você não pode aumentar o salário do cara que você contrata. Mas vamos pensar que essas empresas, elas não somente estão aqui. Sim. Elas estão fora também. Então elas vêm para cá com intuito, né, Josué? Sim, vem com intuito. Mas o que eu estou falando assim, é sobre a perspectiva da carga tributária. Se você diminui um pouco o imposto,
você consegue aliviar a vida. Você vai, mas você vai aliviar a vida do empresário. Não, você vai aliviar a vida do empregado. Porque ele vai ter um produto Não, mais em conta. desculpe, é muito interessante esse diálogo, porque é a visão de uma do educadora com a visão de um economista. Mas, assim, dentro dessa carga, falando sobre essa diminuição de impostos, nós não vivemos em uma cooperativa. Não é ideia de cooperativa que os empresários existem. Então, vai diminuir o tributo, vai ser mais lucro para a empresa, porque esse repasse não vai passar para os seus colaboradores. São obrigar o cara a fazer o Entendeu? repasse. Não é mesmo Então, você não passar, mas aí seria... Josué, nós ainda vivemos em situações, em casos de analogia à escravidão no nosso país. Sim, isso. Recentemente, só para me finalizar, a Secretaria do Trabalho, o Ministério do Trabalho, fez uma lista de nomes de grandes empresas, de grandes empresários que ainda atuam na analogia da escravidão com seus funcionários. Eu acho que você tem, isso foi bem lembrado você falar, porque nós ainda temos isso no Brasil ainda hoje. Eu acho que o melhor remédio para esse empresário, qual que é? Nome numa lista e você não precisa mais comprar desse cara. Entendeu? Mas assim, você quer financiar o empresário que contrata funcionários, que mantém funcionários análogos à escravidão? Quer financiar isso? Tudo bem. Mas assim, tá aqui, todo mundo sabe, e eu acho que o poder que você tem na internet hoje, o faturamento de um cara desse vai lá embaixo. O problema é que muitas vezes essas listas não vêm à tona. Não vêm à tona, e é sobre isso que nós iniciamos esse diálogo. Sobre conscientizar esse trabalhador sobre o que ocorre como o seu direito como cidadão no nosso país. Por quê? Determinado lugar, voltando lá nos lugares que ainda não se atuam, uma política educacional estruturada, aonde não se cobra uma política educacional visionária, aonde não se tem uma política educacional, aonde se traz essa consciência cidadã, essa consciência crítica e traz essa formação educacional para os nossos alunos, a gente vai construir o que, Josué? Apenas reprodução. A gente vai reproduzir aquilo que anos a gente vem reproduzindo. E eu fico triste com isso, porque eu acho que essas listas deveriam ser públicas, sabe? Praça da Sé, o listão tá lá. Então, para determinados lugares aonde não se alcança, infelizmente, muitas políticas de melhorias, muitas políticas públicas de avanço, de mudança para aquele lugar do nosso país. Nós pode tirar um exemplo. Eu estou falando de pesquisas fora de São Paulo, mas se você, nossa grande São Paulo aqui, se você visitar alguns lugares aqui em São Paulo periféricos, você vai ficar assim, surpreso. Você vê que ainda há lugares que não tem saneamento básico. Então, mas você sabe que né? Não só eu ia falar São Paulo, mas eu acho que o Brasil é uma coisa triste, né? Porque, por exemplo, quando você anda aqui em São Paulo, você pega até grande São Paulo, você tem um Brasil, mas conforme você vai se distanciando de São Paulo, você vê que o desenvolvimento ainda não chegou lá. Você já teve essa percepção? Olha, quando eu falo desenvolvimento, eu estou falando saneamento básico, condições de vida para a população. Você vê que tem muita gente, muitas pessoas que ainda não têm. E como é que você fala assim, nós estamos em 2025, né? E o cara não tem saneamento básico. E está dizendo o quê? Básico. Nós estamos falando do básico. Enfim, mas que lugares são esses, Josué? Não é o lugar onde habita o filho do empresário.
Não é um lugar onde tem uma empresa ali, como cooperativa, trabalhando com aquela comunidade. Então, consegue compreender sobre o que eu estou dizendo aqui, sobre conscientizar, sobre educar, sobre crescer, sobre... Mas você não acha que, porque muita gente fala do Estado, que o Estado precisa ser grande, que o Estado precisa fomentar as coisas. Talvez você vai ficar, faz meio que absurdo. O empresário, ele não tem obrigação de ir lá fazer água, luz, etc. A função da empresa é gerar lucro. Mas como nós temos um Estado gigantesco, será que de repente não cabe ao Estado levar água para aquela senhora que está lá no sertão, no meio do nada? Porque aí, o que eu penso quando eu... E olha aqui no Brasil, que coisa louca. Nós ainda temos problemas com água no sertão, correto? Só que aí quando você olha, por exemplo, Las Vegas. Las Vegas é uma cidade construída no meio, aliás, em cima do deserto. Então, eu imagino que seja muito mais fácil resolver o problema do sertão brasileiro, da nossa seca, do que você construir uma cidade em cima do deserto, correto? E quando eles construíram Las Vegas, não existia a tecnologia que nós a temos hoje. Aí você olha, pega o próprio exemplo da China. Existiam regiões na China que era uma miséria absurda. E o pessoal conseguiu levar tecnologia e desenvolvimento. E como que eu não consigo levar água para alguém no Nordeste? E aí nós temos um outro problema ainda. Água no Brasil não falta. Aí você vai falar assim, como não falta? Tem a seca. Tudo bem, tem a seca, mas você pode desviar um rio, você pode fazer uma série de coisas. E como que nós não conseguimos resolver um problema desse? Não é um absurdo pensar isso? Então, aí a gente vai observar os salários dos nossos governantes. Por exemplo, é um exemplo. Tá? Vamos partir do salário de um presidente, do salário de um deputado federal, de um deputado estadual, e ainda mais em alguns municípios. Vamos começar por aquilo que eles aprovam para benefícios como auxílios que eles... auxílios que eles acham que necessita. Sim. Então, a gente parte aí para alguns gastos, para algumas despesas nesse país que existem. Eles colocam acho que só os ministérios, né? Que dão despesa. Não. Mas se você partir para esse lado, o que é possível, aí você falou, mas o empresário não tem essa obrigação. Você me desculpa eu discordar dessa sua fala, porque todos nós temos obrigação. Não só o empresário. Todos nós somos. Como cidadão. A sua obrigação como cidadão. Exatamente. Não, enquanto cidadão, como cidadão, todos nós temos obrigações. Nós temos obrigações com o nosso planeta, nós temos obrigações com a socialização, nós temos obrigações com todos aqueles que todos nós temos. E essa parte parece que nos cabe, nós estamos fazendo. Porque é cobrado de nós impostos. Né? Sim. Então, o que é feito com os impostos que é cobrado? É isso que... Então, por que nós pagamos tamanhas taxas de imposto e muitas vezes do empresário, um assalariado, o salário de uma professora, pago mesmo que um grande empresário que fatura milhões. Então, nós estamos aí numa diferença muito grande. Então, você virar para falar, olha, mas o empresário não tem sinto muito. São os parte deles essa obrigação. Mas não seria a função... Não só o Estado. Entendeu? Não só o Estado. É dever do Estado? Sim, é dever. Mas não se esqueça que nós vivemos hoje num sistema neoliberal.
neocapitalista. Sabe, E essa coisa isso do neoliberalismo que surgiu nos anos 90, eu acho isso uma loucura. Por quê? O que acontece no neoliberalismo? Foi dito que nós deveremos apenas focar naquilo que somos bons. Somos bons no agro. Ok. Só que, em contrapartida, perdemos indústrias. Meu, quando você olha, você fala assim, o que sobrou para o Brasil? então, Vender commodity? Só que aí, e ainda tem mais. O pessoal, a galera neoliberal chega aqui e fala, olha, o Brasil não pode financiar o agro, tá? O agricultor que se vira sozinho aí. Pois bem. Só que na Europa tem o PAC, que é um plano de agricultura comum que 30% do orçamento da zona do euro vai para o agro dos caras. E aí eu não posso dar uma grana para o meu agricultor. Só que tem gente que pega isso como verdade e fala, não, e parece contraditório o que eu falo, quando eu falo que o empresário não tem obrigação alguma. Sim. E aí agora eu viro e falo para você, não, o Estado tem que ajudar. Mas você vai entender. Eu acho assim, se você pegar o neoliberal no papel, vai ser lindo, maravilhoso. Só que na prática, é assim, você fecha a tua indústria e eu vou fornecer para você todos os produtos que você precisa. Só que aí você perde emprego, você perde desenvolvimento, você perde tecnologia, você perde tudo. Porque eu vou te sustentar com os produtos. Enquanto isso, você me vende arroz, feijão. E o pessoal entrou nessa ideia maluca. E o resultado disso você está vendo hoje na rua. O Brasil, as indústrias sumiram, porque quando você olha nos anos 70, 80, até começo dos anos 90, você tinha uma indústria automobilística. Aí você fala, era carroça. Tudo bem, mas era a minha carroça. Correto? E aí hoje você não tem... Pega, por exemplo, a nossa carroça. Lembra da Gurgel? Nos anos 70, ele já tinha um carro elétrico. Ligava na tomada aqui de casa e o carro andava. Só que aí nós fechamos a Gurgel. Você entende? E o agro ainda caminha bem porque nós temos a Embrapa, que é uma empresa que foi criada no regime militar. E que está aí até hoje. Só que e o investimento que há nisso? Sim, eu concordo. Só que assim, o neoliberal, ele vira e fala para você, não, você não pode fazer isso. Imagina, você, Estado, você vai ajudar aquela empresa? Não, tá errado. Só que ele ajuda a dele. Você pega, por exemplo, na época do, acho que foi 2008, 2009, a Chevrolet faliu, quebrou. O que o Obama fez? Estatizou a empresa, colocou dinheiro, uma montanha de dinheiro, ela voltou a dar lucro, ele devolveu para a iniciativa privada. Aí o cara, ele faz isso lá, mas eles viram e falam para você, ô Sheila, se a tua indústria automobilística falir, você tem que deixar falir. Não é uma loucura isso? Mas aí você deixa a tua falir, mas você compra meu carro. Poxa. Ô Josué, essa questão que você está falando aqui, eu já passei pessoalmente. Fale, por quê? Porque vai que a empresa vai entrar como falida, ainda assim ela vai sair, montar uma outra empresa e ainda usufruir do dinheiro que vai vir para o carro dela. Sim, mas o que eu estou querendo dizer, no conceito neoliberal, a tua montadora, se ela falir, você deixa quebrar. A mão invisível do Estado vai regular isso. Só que assim, a minha indústria automobilística faliu, eu fui lá, estatizei, coloquei dinheiro, deixei ela redondinha para ela voltar a funcionar. Quando ela voltou a funcionar, eu devolvi para o mercado. Mas você não pode fazer isso. É um absurdo você fazer isso. E aí eu fico pensando, o cara que acredita nessa conversa neoliberal, ele não está estudando direito.
ou está estudando na visão que lhe atrai, que lhe faz, que lhe interessa. Tudo bem, mas mesmo você estudando, mas mesmo você estudando, vamos lá, você estudando na visão, na visão que interessa. Na visão que interessa a alguém, você olha e fala assim, bom, pegando o exemplo da agricultura, que é a ordem do dia. Poxa, o cara fala que eu não posso ajudar a minha indústria agrícola, mas lá na União Europeia, 30% do orçamento eles dão para o agro deles, e eu não posso dar para o meu? E aí, ele me fala que o Estado não pode interferir no mercado, na indústria, nesse tipo de coisa, mas o Macron veio ao Brasil, conversou com o Lula, etc., e o acordo do Mercosul, União Europeia, não vai para frente. Por quê? É por conta do produto brasileiro que não presta? Não. É porque o agro europeu chega e fala, vocês não vão fechar esse acordo com eles, porque eles são um produto melhor e mais barato que o nosso. E aí, fechando esse acordo, no dia seguinte vai ter toda a mercadoria brasileira na prateleira europeia. Então, quer dizer, eu não posso defender o meu empresário, mas você pode defender o seu? Você entende que existe uma contradição? Jogadas, são jogadas. Sim, mas só que aí você está estudando, você vê isso e você para e pensa, não, eu vou continuar pensando que ser neoliberal é bacana? Eu vou defender essa pauta? Mas nós vivemos uma sociedade... Então, aí eu acho que entra aquilo que você falou lá no começo, que falta educação. Nós vivemos em uma sociedade que não está, desde a sua base, sendo conscientizada pelos processos profissionais que estão acontecendo no nosso país. Falando nisso, você falou bastante sobre política aqui ao longo da nossa conversa. Não tem como fugir. Não é crítica. O que acontece? Parece que você tem um projeto circulando em Brasília. Como é que é isso? Sim, eu tenho um projeto. Eu estudo em Brasília. Você estuda lá? Estudo em Brasília, estou num processo de mestrado, que é a área que eu escolhi para desenvolver na área da pesquisa, como eu iniciei falando. E o meu projeto é exatamente isso, é buscar esse apoio, né, para que eu venha trazer essa análise. Nós da educação não trabalhamos com achismo. Nós trabalhamos com análises. Dentro dessas análises é que a gente vai poder ter a ideia e possibilitar de trabalhar com melhores políticas para compreender a cada região e o que acontece, o porquê que esse desenvolvimento, como você falou, a educação é um processo e nós temos vários processos educacionais que estão bloqueados, que estão travados na nossa educação do nosso país. Então, por esse motivo, nós estamos em tantas ideias e tantos pensamentos contraditórios que é como se você estivesse apontando uma arma para você mesmo. Por quê? Porque não se conhece, Josué. Porque não se é educado. Porque não é se ensinado o que é o neoliberalismo, por exemplo. Não se é ensinado o que são políticas públicas. Não se é ensinado desde a base. Desde a educação básica. Então, esse projeto que eu trabalho, eu atuo em Brasília, vindo em São Paulo e mais em alguns outros estados, é trazer essa análise de como tem se desenvolvido essa educação política para a cidadania e essa educação profissionalizante, para que você e eu podemos olhar e falar, olha, aqui nós temos dados que não está sendo desenvolvido. Eu posso defender o neoliberal depois que eu ver os dados? Depois que você ver os dados, você vai valorizar. Né? Porque não precisa ser um cientista político, não precisa ser um educador, pesquisador, para você olhar o estado de confusão, de batalhas ideológicas que não levam a lugar algum, ao crescimento nenhum do nosso país. Sim, isso é verdade.
Não precisa ser um economista formado muito bem, com essa sua capacidade de compreensão, para saber que alguma coisa está errada na economia do nosso país. Compreende? Então, é dentro desse trabalho que eu venho buscando esse entendimento para que eu possa passar essa visão para todos, para que todos possam compreender. Essa é uma que tese. Está caminhando lá em Brasília? Bom, eu já deixei, enviei, né, para alguns deputados, para alguns parlamentares e ainda estamos em análise. Ai, que legal. E aí depois que ele for aprovado... Primeiro, a intenção maior agora não é da aprovação, é em trazer o resultado, as análises, para que a gente possa apresentar dados. Sem dados não tem como a gente trabalhar. Então eu tenho que continuar trabalhando em cima dos dados para que eu possa apresentar e falar, olha, algo está errado e precisa mudar. Quando eu estive no Congresso e eu fui entrevistada pelo Senado, né, Federal, a repórter me perguntou se eu tivesse um recado, qual recado você daria? Eu falei, olha, como eu estou aqui, eu estou dando um recado e já aproveitar a oportunidade. Eu acho que muitas pautas, muitas discussões estão tendo dentro do Congresso que não chega ao alcance da população. Então, nós precisamos... Mas eu posso ser advogado do diabo? Nós precisamos ter o foco do que realmente, por exemplo, a questão profissionalizante, que nós temos debatido muito, sobre, gente, uma pauta de uma escala 6:1, não quer dizer que a ideologia seja ou de direita ou de esquerda, nós precisamos entender isso. Uma pauta da ministra do Meio Ambiente sobre preservação do ambiental não quer dizer que é de direita ou de esquerda. Isso são pautas para nós, como cidadãos brasileiros, permanecermos como sobreviventes. Você sabe uma coisa que você... Então, se percebe, só para me concluir o raciocínio, você percebe então que nós estamos vivendo um tempo de muita política desnecessária sendo discutidas, e aquilo que realmente importa não tem sido discutido. Porque assim, quando você fala que existem diversos processos, diversos projetos em Brasília que estão sendo discutidos e ninguém conhece, aí nós voltamos lá no começo da conversa que ninguém gosta de política. Porque quando eu falei que se eu podia ser advogado do diabo, é porque eu poderia falar para você fala que ninguém conhece, mas é porque ninguém quer conhecer, porque você tem a TV Senado, a TV Congresso, a TV Câmara, que tá tudo lá, basta você ir lá e dar um clique, né, pela internet. Só que você tem uma coisa que, assim, o brasileiro, via de regra, eu acho que não só o brasileiro, mas 90% da população mundial, as pessoas não se interessam por política. Só que aí, assim, quando eu falo política, independente da sua coloração partidária, se é direita ou se é esquerda, ninguém se interessa por isso. As pessoas não gostam de conversar sobre política. Você chega no bar domingo à tarde, o pessoal está falando sobre futebol, carnaval e samba. Ninguém está falando, olha, o que você acha disso? O que você acha daquela política? O que você acha de não sei o quê? E como as pessoas não gostam de políticas, elas são governadas por pessoas que gostam de política. E essa pessoa que gosta de política, independente do lado dela, ela vai te procurar, vai pedir seu voto, você vai votar nela. Muitas vezes sem consciência. Sem consciência, mas só que assim... ela vai fazer o que ela quiser por 4 anos. E você, 4 anos que você não verifica o que a pessoa faz. Você não cobra. Não cobra. Você não lê um jornal. Muitos nem lembram quem votou, viu, Josué? Muitos não lembram quem votou. Ninguém lê. Se você perguntar para o pessoal, quando foi o último livro que você leu? E eu acho que tudo isso são questões que elas vão te levando para outros lugares. Porque se você não lê, como que você vai saber das coisas? Para que eu possa virar para você e falar assim, olha, eu votei em você na última eleição e você falou que ia fazer o asfaltamento aqui da minha rua. E aí? Você já está lá há 2 mandatos. Não deu tempo? 8 anos? Às vezes você passa. entende? Só que assim, por que isso não acontece? Porque eu não li.
eu não sei qual que é a sua função, eu não sei nada. Então, eu só voto, e isso é uma característica das pessoas, eu só voto na emoção e não na razão. Posso falar Pode, agora? você é convidada, fala. Posso expor agora a minha visão baseada em histórica do nosso país, cultural. Vamos entrar na cultura do nosso país agora. Né? Sim. A gente vai partir agora do diálogo falando sobre a cultura do nosso país. Nós tivemos diversas mudanças nesse processo educativo. Nós passamos por 21 anos em um período onde vários processos ocorreram, que até hoje nós temos algumas, vamos dizer, sequelas, dizemos, que se prolonga algumas questões ainda desses 21 anos de período onde a educação teve suas transformações, e muitas delas não foram de progresso, né? Então, e nós ainda temos um processo educativo que ainda se encaminha para várias questões para transformar a vida do cidadão brasileiro. E é nisso que eu estou trabalhando e que eu falo para você. Nós estamos ainda com uma maior parcela da nossa população que é cultural, né? Não tem essa formação. Não existe essa conscientização. Então, parte daí. Parte de um sistema, Josué, que não está avançando. Né? Então, a gente precisa urgente trazer essa pauta, trazer esses dados, essas análises, para que veja que nós estamos paralisados. Isso é avanço de tecnologia ou é avanço daquilo que se diz teoricamente, como diz aquele ditado, para inglês ver. Sim, é que eu fico preocupado, assim, eu não sou da área da educação, mas é que aí eu olho, a China nos passou, isso dói o coração. Assim, eu não tenho nada contra o chinês, tá? Nem contra a China, mas é que dói o coração, porque até pouco tempo atrás, eles eram mais pobres do que nós. E hoje... Investimento na área da educação e tecnologia. A Índia está caminhando para a mesma situação. Estão enriquecendo cada vez mais. O Vietnã está cada dia melhor. Você entende? Você toma pau do Vietnã? Olha, você parte de um pensamento que quando você chega na China, um professor é venerado. Sim. Então você já parte de uma análise, Josué, nessas condições. Você olha aqui Mas sabe o que significa um professor? Não significa absolutamente coisa que é mais nada. Então você parte daí para fazer essa análise, né? Então você vê que um professor, a profissão de um professor é respeitado na China. Sim. Então, como entra esse professor motivado em uma sala? Desde as crianças, a educação básica na China já é uma educação de aprendizagem, de ensino. Não é só cuidar, não é só criar, não é só... Não. Você compreende a diferença? Sim. E tem outra coisa, existem países que o cara cursou, sei lá, qualquer coisa na faculdade, quando ele termina a graduação, o que ele faz? Ele manda um dinheiro dele para aquela faculdade. Ele vai lá naquela faculdade para ajudar. Olha só que interessante. Ele cede mão de obra para a faculdade. Aqui no Brasil, se você fala um negócio desse, olha, eu me formei na universidade tal, vou deixar um dinheiro para a universidade, eu vou lá doar meu tempo, vou lá ajudar aquela universidade que me formou. Vão falar que você é maluca. E eu acho que isso vai muito ao encontro do que você estava falando. Porque aqui você acha que o professor não vale nada. Então, você acha que ele não vale nada e o que você quer? Como você enxerga a faculdade? Uma vitrine onde tem um diploma que você vai lá, compra e vai embora. Você não imagina que você pode voltar lá amanhã
colocar um dinheiro naquele lugar e aquele dinheiro vai servir para ajudar alguém que precisa de uma bolsa para ter a mesma oportunidade que você. E aí, quando você fala isso, você volta, você já falou na questão da cultura, você volta na questão cultural. A cultura do brasileiro, ela ainda é muito pensada no só eu. No E aí, lucro, né? mas aí vamos esquecer. Sempre crescer, Mas, assim, vamos desenvolver. esquecer, mas vamos esquecer do político, vamos esquecer do empresário, vamos falar de nós, porque o que importa na política somos nós. E aí quando você tem essa cultura do cara, olha, eu acho que o professor não serve para nada, e quando eu me formar, eu nunca mais quero pisar nesse lugar desgraçado, que seria a faculdade que o cara fez, e aí você olha uma outra cultura, o cara valoriza o professor, e o cara valoriza a universidade que deu a ele a oportunidade de se formar, ele pensa, eu vou lá levar alguma coisa para ajudar o cara que está lá na ponta, que não teve a mesma oportunidade que eu, ou que sei lá, você entende? Sim, perfeitamente. Ele não pensa em estender a mão para puxar o outro com ele. Não, é só eu já me formei, é problema seu. Perfeitamente, entendo. E eu acho que isso não é questão política. O político não entra nisso e o empresário não entra. É nós. Perfeito, Josué. Então, aí eu vou falar para você que há instituições não governamentais que atuam fortemente. Sim, mas a população não enxerga isso como ela deveria fazer isso. Mas nós estamos avançando. Mas é importante crescer isso. Esse sentimento que o cara tem que ir lá e devolver. Tanto fui formada, eu sou fruto de políticas públicas. Eu sou formada hoje... eu passei por 2 universidades federais, passei por 2 universidades como bolsista de políticas públicas do ProUni. Uhum. Então, eu sou uma prova de que é possível, com todo o meu histórico, se formar, se especializar, que eu vou fazer, e buscar a oportunidade. Sim. Para isso, tem todo um processo. Sim. Que nem todos, José, e acho que é muito importante falar sobre isso, que nem todos têm essas condições. Justamente pelo estado que se encontra de trabalho, porque não pode abandonar o emprego, porque a educação ela exige de você. Muito. Ela exige que você deixe de ver amigos, deixe de saidinhas finais de semana. Às vezes você precisa trabalhar menos. Então, é toda uma escolha que você tem que fazer. Então, eu fiz essa escolha, fiz essas escolhas, passei por muitas situações de diversidades para que venha acontecer. E até hoje passo por isso, para que venha avançar nas minhas especializações, no meu projeto de pesquisa, mas não é todos que têm essa oportunidade. Eu acho que tem essa oportunidade que pensa isso. E tem mais, para concluir. Dentro desse processo, todo esse processo educacional, eu sou uma das pessoas que fazem isso que você falou agora mesmo, que não vê. Não, sim, mas é isso que eu tô falando. É muito pouco que faz isso aqui no Brasil. Porque mas tem temos lugares que você chega e você levanta esse assunto, as pessoas dizem, mas você é louco, você vai dar dinheiro para milionário. E não é só o dinheiro, nós estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de tempo, que acho que é muito maior do que o dinheiro. Disponibilizar, sei lá, num sábado que nós temos cursinho, inclusive posso falar do meu podcast, que eu tenho um podcast que fala, é possível em 4 meses você passar numa universidade federal? Então eu tenho lá experiências de pessoas que fizeram esse cursinho aonde eu fui responsável, coordenadora, me dispus o meu tempo para estar ali, orientação, aulas de preparatórias para um cursinho pré-vestibular na comunidade, para que não somente eu venha alcançar, que é isso que você falou, doando meu tempo, mas para que venha conscientizar outros que é possível alcançar também. Isso é maravilhoso. Entendeu? Se quiserem dar uma olhada lá, Sheila Martins Santana. Dá o endereço. Júlia, você pode colocar o link canal, depois, por favor? Tá lá, é possível em 4 meses? É possível, nós temos uma psicóloga falando sobre a experiência dela, que ela conseguiu no ProUni, e fez aqui, psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes, e é fantástico o depoimento dela. Então, para a gente encerrar,
Não, o programa é seu. Eu sou convidado aqui. Para a gente encerrar esse diálogo, né, que é muito acrescenta, né, para que a gente venha pensar, refletir, que é essa a intenção. A intenção da educação, ela hoje não é formar apenas profissionais, mas formar pessoas que pensam, que analisam, que sejam críticos, que olhem e faça sentido aquilo que ela vive. Porque nós, dentro de determinados lugares e determinadas pessoas que são marcadas dentro dessa sociedade tão desigual, eles não... É tão complexo a vida da pessoa que a pessoa trabalha sem um senso daquilo que ela está ali realizando, que é um dos maiores problemas. Né? Falando sobre um profissional, a educação profissionalizante, acho que um dos maiores desafios é você formar esses profissionais com um senso para que eles compreendam aquilo que eles estão construindo, seja valorizado, que eles estão construindo para a sociedade. Sim. Percebe? Então, tem muitos trabalhadores, muitos colaboradores, muitos profissionais que ele não tem sequer essa menção do que ele está construindo para a própria sociedade. Sim. Então, a educação profissional, ela precisa ter essa visão de formar profissionais conscientes. Maravilha. Como fazer isso? Aí está o papel aí está o papel da escola. Aí está o papel da educação. Uhum. Né? Nós não podemos perder essa visão que nós estamos formando humanos, não estamos fazendo máquinas, nós estamos construindo cidadãos e cidadãs para a construção de um país melhor. Maravilha. Gente... Eu agradeço a oportunidade de ter me convidado para deixar um pouquinho as minhas ideias, as minhas teorias aqui, pela confiança, né, de trazer uma pessoa para falar sobre esses temas tão importantes, porque às vezes, né, tem muitas pessoas que não sabem o que diz, mas estão dizendo, né? Então, pretendo dar uma próxima oportunidade, eu traga os dados que eu venha ter colhido já para esse Brasil afora. Por favor, já fica marcado para você voltar. Tendo os dados, volta e apresente para nós. Pode deixar. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa 1h e pouquinho. E segunda-feira que vem estarei aqui novamente com todos vocês. Beijos nos corações. Tchau.